A paz do Senhor. Em sequência dos nossos devocionais, chegamos ao Salmo 25. O Salmo 25 é muito profundo e cheio de conteúdo. Não dá para a gente analisar todas as nuances que este salmo tem. Mas o que quero chamar a sua atenção para a sua vida devocional é que o Salmo 25 é a 7ª oração de angústia do livro de Salmos. A oração de angústia de um homem perseguido, de um homem que luta, de um homem injustiçado. Esta é a oração mostrada no Salmo de número 25. Davi é um homem muito sincero diante de Deus e também diante das pessoas. Ele não tem vergonha de dizer que está com medo, que está angustiado, que está aflito. Davi é o homem segundo o coração de Deus, talvez por um desses aspectos. E neste salmo, nós observamos que Davi, ele apresenta Deus como benigno. Deus não só faz atos de bondade, mas os atos de bondade de Deus são promovidos porque ele é um ser perfeito em benignidade. E ele mostra para nós 4 coisas que provam que Deus é bom. Se você acompanhar na sua Bíblia, do versículo 8 ao versículo 10 do Salmo 25, você vai ver estas provas. Em primeiro lugar, o Salmo 25 diz que Deus ensinará o caminho aos pecadores. O nosso Deus não se distancia dos pecadores. Ele é o mestre que quer nos ensinar as direções que devemos tomar. Em segundo lugar, Deus é bom porque ele guia os mansos em justiça. Nós não servimos um Deus caprichoso, não servimos um Deus sádico. Ele é um Deus que quer guiar-nos em justiça. Em terceiro lugar, prova que Deus é bom porque aos mansos ensinará o seu caminho. Ele não quer esconder o seu caminho. Ele quer revelar seus mistérios e segredos aos seres humanos. Em quarto lugar, Deus manifestará misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança, o seu concerto, o pacto que ele fizera com Abraão, Isaque e Jacó. O mesmo pacto que o Senhor Jesus também renovou por ocasião da instituição da ceia do Senhor, ressignificando a Páscoa, a libertação dos judeus do antigo Egito para uma vida de liberdade. Nós observamos também neste salmo 5 bênçãos para aquele que teme a Deus. Isso está no versículo 12 até o versículo 14 do Salmo 25. Acompanhe sua Bíblia. Ele diz que a primeira bênção para aquele que teme a Deus, ele será ensinado por Deus. Em segundo lugar, ele estará seguro em paz. A terceira bênção daquele que teme a Deus, seus filhos serão abençoados. Mais de 7 escrituras bíblicas dizem que a descendência da pessoa que reverencia, que respeita, que tem medo de pecar contra Deus, abençoa a descendência dele. Várias referências bíblicas nos mostram isso. Também observamos aqui, em quarto lugar, a quarta bênção do que teme a Deus. Conhecerá os segredos de Deus. Por isso, Jeremias recebeu
aquela iluminação e inspiração do Senhor, escreveu. O próprio Deus nos dizendo: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33, 3. Por quê? Porque realmente Deus quer revelar seus mistérios, seus segredos, seus propósitos, seus desígnios àqueles que se aproximam a Ele. Nosso Deus não é o Deus que quer distanciamento de nós. Pelo contrário, nosso Deus quer relacionamento. A quinta bênção para aquele que teme a Deus, no Salmo 25, está no versículo 14. Conhecerá a aliança de Deus, ou seja, o pacto, o concerto, o combinado solene, eterno e perfeito que Deus fez com Abraão, com Isaac, com Jacó, com a nação de Israel, aquele pacto que o Senhor Jesus disse: o Novo Testamento no meu sangue eu estabeleço. Aquele que teme a Deus é uma pessoa que vai conhecer a aliança de Deus. Também observamos no versículo 15 do Salmo 25, duas coisas importantes que Davi fez. Ora, se Davi é um homem segundo o coração de Deus, temos muito que aprender com ele. A primeira coisa que Davi fez foi esperar em Deus. Interessante que 3 vezes neste salmo ele diz que espera ou esperou em Deus. No versículo 3 ele diz: na verdade não serão confundidos os que esperam em ti, ó Senhor. Confundidos serão os que transgridem sem causa a tua palavra. Olha aí que coisa mais profunda que Davi nos diz. Também, se você continuar observando, no versículo 5, ele diz: guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo o dia. Olha aí, ele espera pelo Senhor durante todo o dia. Por isso, isto é um grande remédio para a ansiedade. Em vez de ficarmos ansiosos negativamente, nós ficamos esperançosos, porque quem confia em Deus e quem espera em Deus, esperança, tem a verdadeira esperança. O verbo esperançar é muito pouco usado. A gente usa mais o verbo esperar. Mas em Deus nós esperançamos, porque a nossa esperança é segura. Por isso ele espera em Deus todo o dia. Você já parou para pensar? O grande rei Davi falando isso para nós, o homem segundo o coração de Deus? E o versículo 21, ele diz ainda: guardem-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti. Olha só, ele pede para o Senhor que a retidão guarde ele. E a palavra que ele usa aqui no hebraico é uma palavra militar, de montar guarda mesmo. Então, olha que coisa tremenda daqueles que têm a sua esperança em Deus. Que coisa maravilhosa. Em segundo lugar, a segunda coisa que Davi faz está no versículo 15. Ele manteve a sua mente e os seus olhos voltados para Deus. Em que nós estamos voltando os nossos olhos? Vamos voltar os nossos olhos para Deus. E finalizando a nossa meditação devocional no Salmo 25, observemos agora do versículo 16 até o final deste salmo, no versículo 22, ou seja, em 7 versículos, Davi
O grande rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele faz 12 pedidos a Deus. Se Davi fez esses pedidos a Deus, será que eu e você podemos fazer também? É óbvio, porque Cristo habita em nós e somos salvos não pelos nossos méritos, mas pela graça do Senhor. Procuramos viver de uma vida que agrada a Deus, determinada pela proporção coerente. Nós também somos homens e mulheres segundo o coração de Deus. Também podemos fazer as mesmas orações que Davi fez. E quais são os pedidos dele, do versículo 16 ao 22 do Salmo 25? Eu vou falar aqui para você. Primeiro, ele ora para Deus olhar para ele. Você já conversou com alguém que a pessoa não olha para você, te evita? Ele pede para Deus isso. Olha para mim. Você e eu também podemos orar assim. Ele ora também pedindo, tem piedade de mim. Em terceiro, ele ora, tira-me dos meus apertos. Em quarto, olha para a minha aflição. Em quinto lugar, ele diz, olha para a minha dor. Em sexto lugar, ele diz, perdoa os meus pecados. Certamente essa oração é feita com arrependimento e desejo de mudança de vida. Em sétimo lugar, Davi ora, olha para os meus inimigos, inimigos que queriam derrotá-lo, os filisteus em batalhas, Saul que o perseguia. Ele diz para Deus olhar para os inimigos, porque ele não dá conta de fazer isso. Ele também diz, guarda a minha vida, no versículo 20. E no mesmo versículo 20, ele pede para Deus livramento. Ele diz, livra-me, Senhor. Oremos também pedindo livramento para o Senhor. Ele diz, não me deixes confundido. E a esperança, segundo Paulo, não traz confusão. A esperança não nos confunde. Então, esta oração é legítima para Deus não permitir que confusão invada principalmente a nossa mente. Ele também ora, guarda-me a sinceridade e a retidão. Olha aí, ser sincero e ser direito faz você a ser guardado por Deus. Em último lugar, Davi ora pedindo, restaura a Israel da angústia. Um pedido patriótico, um pedido nacional. Ele diz, restaure, redime a Israel da angústia. Olha que oração para nós brasileiros fazer. Redime o Brasil da angústia. Redime o Brasil da angústia. Que momento oportuno para nós orarmos assim pela nossa nação. O homem segundo o coração de Deus mostra-nos por que Deus é bom, mostra-nos o valor da mansidão, mostra-nos que tipo de oração que agrada o coração de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Saiba que você pode ficar muito à vontade orando ao Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.